Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estou aqui gravando mais uma aula para o nosso curso. Hoje o tema é férias. Espero que vocês estejam conseguindo assistir os vídeos. Caso tenham alguma dúvida, façam contato e vamos dessa forma seguindo em frente na construção do nosso conhecimento. Bom, como eu disse, hoje o tema é férias do trabalhador. Acho que vou iniciar conceituando o que seriam as férias. Então, as férias nada mais são do que um período de descanso para o trabalhador, um período de descanso anual. Como eu disse para vocês, o direito do trabalho ele protege o empregado, porque trabalhar sequencialmente é algo que faz mal para a saúde do empregado. Então há necessidade, existem estudos científicos que demonstram que há necessidade de descansar no decorrer do trabalho. Então a gente tem os intervalos intrajornada, os intervalos interjornada, e nós temos as férias aí como mais um instrumento para buscar assegurar um descanso para o empregado, e consequentemente alongar aí a sua vida, Bom, as férias, em regra, ela é estabelecida com um prazo de 30 dias de descanso. Então, a cada ano de trabalho, 12 meses, o empregado ele tem direito a 30 dias para descansar. Isso é o básico. Por que 30 dias? Na verdade, cientificamente, esse é o período que se chegou, que seria suficiente para um descanso, porque não é só um descanso físico, é um descanso mental também, Então, o empregado ele precisa trabalhar por 12 meses, isso é o que se chama de período aquisitivo. Então ele trabalha por um período de 12 meses e depois ele passa a ter 12 meses para gozar essas férias, que em regra seriam de 30 dias. Bom, o primeiro período é o período aquisitivo. É o período em que o trabalhador tem que efetivamente desempenhar suas atividades, trabalhar, para que ele passe a ter direito a gozar das férias nos 12 meses subsequentes. Esse segundo período se chama período concessivo. Por quê? Porque a lei estabelece que se o empregado não gozar as férias, sob outra perspectiva, se o empregador não possibilitar que o empregado goze férias nos 12 meses concessivos, ou seja, nos 12 meses seguintes ao período aquisitivo, o empregador é obrigado a pagar as férias em dobro. Então a lei estabelece dessa forma, a necessidade então de que o empregado trabalhe por 12 meses, período aquisitivo, passa a ter o direito a gozar as férias, 30 dias em regra, e esse gozo das férias se dá durante 30 dias a ser gozado nos 12 meses subsequentes, sob pena de, se não for gozado, se não ser gozado, sob pena do empregador ser obrigado a pagar isso em dobro. Por que eu digo 30 dias em regra? Porque assim, o empregado ele precisa trabalhar no decorrer dos 12 meses. A lei possibilita que o empregado falte por até 5 dias durante o ano.
Se o empregado faltar até 5 dias durante o ano, o empregado tem direito a 30 dias de férias. Mas, se o empregado faltar mais do que 5 dias, as férias, né, os 30 dias começam a ser reduzidos. E assim, como que funciona? O desconto de falta, né? O desconto de falta. Muitos empregadores, equivocadamente, alguns talvez por falta de conhecimento, outros certamente por má fé, intencionalmente, descontam das férias o dia que o empregado falta. Mas isso não está correto. A CLT, no artigo 130, estabelece qual o valor, qual a quantidade de dias de gozo de férias correspondente à quantidade de faltas. Então assim, se o empregado faltou até 5 dias, ele vai gozar os seus 30 dias, período integral, vai gozar os 30 dias de férias. Se o empregado faltar mais de 5 dias, se o empregado faltar de 6 a 14 dias, o empregado vai ter direito a gozar apenas 24 dias de férias. Eu vou colocar uma tabelinha aqui para auxiliar, né? Mas eu vou falar aqui só para dar sequência no meu raciocínio. Se o empregado faltar de 15 a 23 dias no decorrer dos 12 meses, no decorrer do ano, ele passa a gozar ele passa a ter direito a apenas 18 dias de férias. E por fim, né, o artigo 130 estabelece também, se o empregado faltar no decorrer do período aquisitivo de 24 a 32 faltas, ele passa a ter direito a apenas 12 dias de férias. Perfeito, pessoal? Eu vou colocar a tabelinha, acho que já coloquei a tabelinha aqui, né? Isso tem que ficar muito claro, porque não é a conta, né, a dedução dos dias faltosos não é um por um. Então, faltou um dia, ó, você não vai ter mais 30 dias, você vai ter só 29. Faltou 2 dias, você não vai ter mais 30, só 28. Não é assim que funciona. O artigo 130, então, estabelece aí o valor correspondente. É importante destacar que as férias, né, o período de gozo de férias, né, o período em que o empregado está de férias, descansando, esse período é contado como tempo de serviço, tá? Lá para o INSS, né, para aposentadoria, para eventuais outros direitos que o empregado possa adquirir, seja na empresa, né, seja do regulamento da empresa, seja na própria lei. Então, o tempo que o empregado está de férias, está gozando férias, é contado como tempo de serviço. Pessoal, é importante, eu preciso destacar aqui para vocês que as férias, então, é um período em que o empregado não trabalha. Salvo, é claro, se ele tiver um outro contrato, né? Se ele for empregado numa outra empresa e já tivesse comprometido a isso. Mas o empregado tem um vínculo de emprego, né? Um emprego seletista, é claro. Ele trabalhou seus 12 meses, adquiriu o direito a gozar as férias. Aí nos próximos 12 meses, um determinado mês, importante destacar, a critério do empregador, que vai definir o melhor período para ele, empregador, e não para o empregado. Salvo, é claro, o menor de 18 anos. Né? O menor de 18 anos, ele tem o direito de fazer coincidir as suas férias escolares. O menor de 18 anos que estude, né? É por isso que estudar é importante. Até o direito do trabalho dando a letra, né? Até o direito do trabalho dando a dica, hashtag fica a dica, né? Até o direito do trabalho traz benefícios para aqueles que estudam. Então, pessoal, estude, né? Vamos aproveitar aí, se é que dá para ter algum benefício dessa crise, dessa pandemia, vamos aproveitar o tempo, né, de quarentena, o tempo em casa para estudar, colocar tudo em dia, pessoal. Foco. Bom, seguindo então meu raciocínio, né?
A CLT assegura ao menor de 18 anos estudante que faça coincidir o seu período de férias do emprego com o período de férias escolares. Vamos lá, pessoal, vou dar sequência. Como eu havia dito, né? A concessão das férias, né, o período em que o empregado vai gozar as férias, de acordo com o artigo 134 da CLT, ele é definido ele é definido por decisão do empregador. E ele é estabelecido por ato também do empregador, em um período só. Então, assim, é o empregador que define o período em que o empregado goza as férias. Claro, né, recordando a exceção lá do menor de 18 anos. Só que o que é importante é que esse período, preferencialmente, ele deve ser gozado integralmente, em um só período, 30 dias. Esse é o melhor caminho. Por quê? As férias é para o empregado, as férias são para o empregado descansar, né? E se descansa quando se esquece do trabalho, né? 30 dias então seria um período suficiente para se esquecer do trabalho, não ficar recordando, né? A lei, porém, ela possibilita que o empregador divida esse período. É claro, né, com a concordância do empregado. Porque a lei ela estabelece que esse prazo de férias tem que se dar em um só período. A lei estabelece isso. Então, caso o empregador queira, ele pode dividir esse período em até 3 períodos. Mas isso, é claro, há necessidade de concordância do empregador. Mas a gente sabe, né, que quando o empregador quer, o empregado aceita. Porque se ele não aceitar, corre-se o risco de ser demitido, né? Bom, mas enfim, é importante que vocês saibam que o direito do trabalho estabelece que esse período de 30 dias tem que ser gozado em um único período. Mas, excepcionalmente, caso o empregado aceite e o empregador deseje, esse período de 30 dias pode ser dividido em 3 períodos. Mas há algumas regras para que isso aconteça. Bom, esses 3 períodos. Bom, um dos períodos, no máximo 3, então pode ser em 2. Bom, mas o que é importante é que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias. Um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias. E os outros períodos não podem ser inferior a 5 dias. Então, assim, eu posso dividir, né, os 30 dias, desde que um período não seja inferior a 14, um período seja de no mínimo 14 dias e os outros períodos não sejam inferiores a 5 dias. Né? Então, se o direito do trabalho quer que goze 30 dias, um período só. Porém, se o empregado concordar e o empregador desejar, eu posso gozar em 2 ou em 3 períodos. Desde que um dos períodos seja superior a 14 dias e os demais períodos não sejam inferiores a 5 dias. Perfeito, pessoal? É importante destacar aqui que as férias elas não podem se iniciar até 2 dias antes de feriados e dias de descanso semanal remunerado, em regra ao domingo, né? Então, as férias deveriam começar na quinta-feira, né? Se a gente tiver um descanso no domingo, né? Porque a gente teria sexta e sábado, né? E ela não poderia começar 2 dias antes dos feriados. Essa é a ideia, essa é a regra, tá? Previsto lá na CLT. E é importante também, pessoal, isso previsto na legislação, que o empregador deve avisar por escrito o empregado com 30 dias de antecedência
o dia que vai iniciar as férias. Então, com 30 dias de antecedência, o empregador deve comunicar ao empregado: olha, amigão, hoje dia 31, então, olha, as suas férias começarão no mínimo com 30 dias antes. Suas férias começarão no dia 1º de maio. Ó, tô avisando com 30 dias de antecedência, no mínimo, né? Com 30 dias de antecedência. Eu aviso o empregado quando se iniciarão as férias. É claro, né? Isso, sim, o ideal é que se ajuste com um período de antecedência, poxa, suficiente para que o empregado consiga planejar uma viagem, né? Consiga planejar. O que não pode é o empregador chegar hoje e falar assim: ah, amigão, a partir de amanhã você está de férias. Poxa, né? É difícil. Então, a lei estabelece isso. O empregador comunica o empregado com 30 dias de antecedência, no mínimo 30 dias de antecedência. E outro ponto, é importante que o empregado, antes de sair de férias, entregue, e a lei estabelece isso como obrigatoriedade, entregue a sua CTPS ao empregador. É obrigado. Por quê? Porque o empregador deve realizar as anotações, né? As anotações de período de férias na CTPS. Se a CTPS for a CTPS digital, a CTPS virtual, né, o empregador tem lá os meios para realizar esse registro, né? Meios virtuais, meios eletrônicos. Agora, se a CTPS do empregado ainda for aquela tradicional, em papel, antes de sair de férias, o empregado tem que entregar a CTPS para o empregador para que todas as anotações sejam efetivamente realizadas na CTPS, né? Período que o empregado está saindo de férias, data, né, que o empregado está saindo de férias e data que o empregado está retornando das férias. Perfeito? Pessoal, como eu disse, né, o período aquisitivo é de 12 meses e o período concessivo é de mais 12 meses. Eu gosto de sempre ir falando, reforçando, né, falando novamente, que é justamente para que essas informações elas vão, né, entrando na nossa mente e fiquem bem fixadas. Eu gosto de sempre repetir. Bom, período aquisitivo, período concessivo. Já expliquei, se durante o período concessivo o empregador não conceder as férias, ou seja, não possibilitar que o empregado goze de férias, a CLT estabelece uma multa, né, o pagamento em dobro. E a lei ainda, a CLT ainda prevê a possibilidade, é claro, né, do empregado mover uma reclamação trabalhista. Para quê? Objetivando única e exclusivamente a efetiva concessão do período para ele gozar as férias. Então, se o empregador não fornecer as férias, né, não possibilitar que o empregado goze de férias, ele tem o direito a mover uma reclamação trabalhista e o juiz, claro, vai determinar que o empregador possibilite que o empregado goze de férias e combinará, né, estabelecerá uma multa de 5% ao dia em que o empregador não tenha deixado o empregado gozar as férias. Né? Isso é uma previsão da lei, está lá previsto na CLT. Então, né, revisando, né, rememorando, o empregado 12 meses para adquirir o direito às férias, depois 12 meses para gozar as férias. Se durante o período concessivo ele não gozar as férias, ele passa a ter direito a férias em dobro. E se o empregador não conceder, o empregado pode mover uma reclamação trabalhista objetivando o efetivo gozo das férias e o juiz combinará uma multa de 5% ao dia até que o empregador efetivamente possibilite o gozo de férias. Perfeito, pessoal? Vamos falar agora um pouquinho sobre férias coletivas. Em regra, as férias elas são concedidas individualmente. Né? As férias são concedidas para uma pessoa, duas pessoas, né?
as férias são concedidas para uma quantidade de empregados que não vá impossibilitar a continuidade das atividades do empregador, né? Normalmente é assim que funciona. Mas existem algumas situações em que o empregador, ele anseia, ele objetiva, é bom para ele que conceda as férias, melhor, que as férias sejam concedidas para todos os empregados de uma só vez. Essa é a chamada férias coletiva, né? Então, em alguns momentos do decorrer do ano, a produção de uma determinada indústria cai. Final de ano, por exemplo, né? A produção cai. Então o empregador não precisa daqueles empregados no final do ano. Então ele pode, a critério dele, conceder as férias coletivas, ou seja, as férias para todos os empregados daquela empresa, porque ele quer efetivamente parar. Né? Não está vendendo, no final do ano não vende, sei lá, algum produto que seja sazonal, final de ano não vende, então ele vai dar férias coletivas, vai dar férias para todo mundo. Isso é possível? Sim, é possível ser realizado, é a chamada férias coletiva. Agora, para isso também existem algumas regras previstas onde? Lá na CLT. Bom, o período, né? O período são os 30 dias ou, eventualmente, o período proporcional se existirem faltas por parte de determinado empregado, né? Por parte especificamente de um determinado empregado. O prazo normalmente é 30 dias, salvo para aqueles empregados admitidos no decorrer do ano que não tenham ainda completado o período aquisitivo. Então, empregados contratados a menos de 12 meses da data em que as férias coletivas serão concedidas, esses empregados terão direito a férias proporcionais ao período aquisitivo deles, né? Porque, vamos imaginar, ele começou a trabalhar em junho, mas as férias coletivas serão em dezembro. Então, de junho a dezembro, ele não vai completar 12 meses para ter direito a uma férias completa, a 30 dias de férias. Então, vai ser proporcional, né? Proporcional. É importante destacar também que o empregador ele pode conceder as férias nessa situação, nas férias coletivas, divididas em 2 períodos, onde um não seja inferior a 14 dias. Então o empregador pode dividir, né? Regra, 30 dias de férias. O empregador pode dividir. Quando a gente falar em férias individuais, se recordem, pode dividir em 3 períodos. Férias coletivas, 2 períodos. Apenas 2 períodos. E, nas férias coletivas, um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias. Então tem que ser de no mínimo 14 dias. E, para aqueles empregados que não tenham completado os 12 meses, não tenham completado o período aquisitivo, perfeito. Esses empregados gozarão, né, proporcionalmente. Agora, se ultrapassar também os 14 dias, pode ser que seja dividido em 2. Perfeito? Tranquilo? Outra obrigação do empregador na hipótese de férias coletiva. O empregador deve, com antecedência de 15 dias, comunicar o Ministério do Trabalho, que atualmente não existe mais, é uma secretaria, mas tudo bem, é passível de interpretação, dá para entender o que a lei quer dizer. Então, com 15 dias, o empregador, quando ele vai dar uma férias coletiva para todo mundo, ele precisa comunicar o Ministério do Trabalho, a Secretaria do Trabalho, com 15 dias de antecedência, precisa informar os empregados, é claro, afixando aí a informação dentro da empresa, dentro da organização, e também comunicar o sindicato, né? O sindicato da categoria ou das categorias também precisa comunicar que vai, né, conceder férias coletivas para todos os empregados. Pessoal, um outro ponto extremamente importante é com relação ao dinheiro, né? A remuneração, ao pagamento efetivo das férias. A lei ela estabelece que esse pagamento ele deve se operar
2 dias antes do efetivo gozo das férias. Então, no máximo até 2 dias antes do empregado sair de férias, o empregador tem que pagar as férias, né? Como eu disse para vocês. Então, o empregado ele recebe o salário, né? Todos os meses ele recebe lá o salário. Muito bem. Um determinado mês ele vai sair de férias, né? O período aqui concessivo, dentro do período concessivo, ele vai sair de férias. Bom, 2 dias antes do dia que ele vai sair de férias, o empregador antecipa as férias. Ou melhor dizendo, ele antecipa, na verdade, entre aspas, o salário daquele mês. Isso é importante. E isso causa uma confusão danada no empregado. Porque, vejam, as férias, o dinheiro que o empregado recebe a título de férias não é um plus, salvo, claro, o 1/3 lá constitucional. 1/3 constitucional, 1/3 do salário, 33,33% do salário, isso tudo bem, é um brinde, né? Uma premiação, né? Garantida, assegurada lá pela Constituição. Mas é importante lembrar que naquele mês em que o empregado saiu de férias, ele não vai receber o salário, ele vai receber as férias. E quando que ele vai receber as férias? 2 dias antes dele sair, vai estar lá depositado na conta dele, ou pago em dinheiro, ou em cheque, sei lá, mas vai ser pago. E aí quando chegar o mês seguinte, o dia de receber o salário, ele não vai receber o salário. E se ele gastar todo o dinheiro das férias, quando chegar o dia do salário, ele não vai ter dinheiro. Então isso é muito importante, né? O empregado saber disso. Vejam, recordando, né? Então o empregado recebe as férias no máximo 2 dias antes de sair de férias. Vejam, as férias são 30 dias em regra, como eu expliquei para vocês. O empregado, ele pode converter 1/3 desses 30 dias em dinheiro. Então ele pode, né, entre aspas, né, vender as suas férias. Eu particularmente acho um absurdo, né, o empregado vender as férias. Por quê? Porque ele está vendendo a saúde, está vendendo a liberdade, está vendendo descanso. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes o empregado precisa, ele trabalha fazendo conta, né? Ele conta com aquele dinheiro das férias, né, que serão vendidos, conversão pecuniária, né? Ele vai vender aqueles dias, vai transformar aqueles dias de descanso em dinheiro. Enfim, bom, é possível isso? É possível. 1/3 das férias, né? Então vamos imaginar aqui um período integral de 30 dias. 1/3 das férias, ou seja, 10 dias, podem ser vendidos. Então a gente pega, né? Fácil de fazer essa conta, né? Pega lá o salário, divide por 3, né? E 1/3 ele vai vender 10 dias, né? Então vamos imaginar que o salário seja de 900, né? 10 dias são R$300, né? Então ele está vendendo o seu descanso, né? Eu acho um mau negócio, mas entendo que muitas vezes o empregado conta com esse dinheiro. Existe a lei, ela estabelece um momento para que isso seja feito, porque assim é uma opção, né, que o empregado ele tem que fazer 15 dias antes do período aquisitivo. Então 15 dias antes do período aquisitivo ele fala, olha, quero vender 10 dias das minhas férias. E aí, quando chegar as férias, ele não vai gozar os 30 dias, goza só 20, e aí recebe o salário, né? Mais 1/3, mais esses 10 dias, né? Bom, isso quando a gente estiver falando em férias individuais, né? Quando se tratarem de férias coletivas, isso vai ter que ser negociado entre o sindicato e a empresa, né? É uma situação um pouquinho distinta, porque há necessidade de negociação, não é só o empregado pedir, né? Porque como envolve muita gente, de repente pode ser que não seja interessante para o empregador comprar os dias de trabalho, pode ser que durante aqueles 30 dias não haja nada para ser realizado, então o empregador ele prefere
que o empregado efetivamente goze os 30 dias de férias na sua casa. Perfeito, pessoal? Pessoal, eu falei para vocês, né, a questão da proporcionalidade das faltas. Então, eu preciso só esclarecer mais alguns pontos com relação a isso antes que eu me esqueça. Eu disse para vocês, o empregador ele não pode descontar do período de férias as faltas que o empregado tiver ao serviço. Não pode. Na verdade, isso tem que ser feito de uma forma proporcional. Então, como eu disse, né, até 5 faltas, o empregado goza os 30 dias, passando de 5 e assim vai. Bom, mas eu tenho que destacar também que em algumas hipóteses o empregado vai faltar e isso não vai ser contado como falta. Não vai ser descontado lá dos 30 dias de férias do empregado. Existem aí, a princípio, algumas situações e eu queria falar um pouquinho sobre elas. Uma das situações em que o empregado falta ao serviço e não tem o desconto das férias é o caso da licença maternidade. Então, quando a empregada está de licença maternidade, ela não trabalha e isso não vai ser descontado das faltas. Essa é uma das situações. Uma outra situação é quando o empregado se acidenta, né? Então, um acidente de trabalho ou uma doença reconhecidos pelo INSS, né? Quando o empregado está afastado por acidente de trabalho ou por uma doença, né? Esse período de afastamento também não pode ser descontado lá das férias, né? Todas aquelas faltas que são justificadas pela empresa, por algum motivo a empresa justificou, deu ok, sem problema. Essas também não serão descontadas lá das férias. Existe uma situação em que o empregado ele é suspenso do trabalho preventivamente, na hipótese de inquérito administrativo e na hipótese de prisão preventiva. Nessas situações, né, inquérito administrativo e prisão preventiva, o empregado ele não terá os dias descontados desde que ele seja absolvido, né, ou pronunciado, né? Então, nessa situação, ele também não terá os dias descontados das suas férias. Também há a situação em que não houver serviço. Então, o dia que a empresa não tiver serviço, né, o empregado, esses dias também não serão descontados das férias. Existe ainda a situação de nascimento de filho, um dia o empregado pode faltar. E esse dia não será descontado das férias. Falecimento do cônjuge, né, do marido, né, da esposa, do esposo, né? Falecimento dos ascendentes, pais, né? Falecimento dos descendentes, filhos, né? E falecimento do irmão e dos demais dependentes registrados lá na CTPS, né? Dos dependentes reconhecidos, dos reconhecidamente dependentes, inscritos lá, registrados na CTPS do empregado. E por fim, casamento. Casou, o empregado pode faltar 3 dias e isso não vai ser descontado lá das férias do empregado, né? Todas as hipóteses previstas no artigo 437 da CLT. E ainda, quando o empregado estiver em serviço militar, quando o empregado estiver realizando exame vestibular para acesso em ensino superior, um dia por ano, quando o empregado
fizer doação de sangue. Sempre, né? Sempre que o empregado precisar comparecer em juízo, seja na qualidade de parte ou de testemunha. Quando o empregado for representante sindical e tiver alguma reunião internacional, de organismo internacional, e ele estiver representando o Brasil, 2 dias para acompanhar a companheira ou cônjuge quando estiver grávida para a realização de exames, 1 dia por ano para acompanhar o filho menor de 6 anos em consulta médica e, por fim, né, uma última situação nova, 3 dias por ano devidamente comprovado para realizar consultas médicas de prevenção ao câncer. Eu acho que, se não me falha a memória, são todas essas as situações previstas lá no artigo 437, em que é possível o empregado faltar e não ter descontado lá dos seus 30 dias de férias, né? São as hipóteses, né, de faltas justificadas, né? Faltas possíveis de serem realizadas e não serem descontadas. Pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre férias. Assim, é um conteúdo extenso, sugiro que vocês ouçam, assistam o vídeo mais de uma vez. Sugiro que vocês leiam a CLT, importante ler a CLT. Eu vou contar com o estudo de vocês, porque vai ser dessa forma que nós vamos construir o conhecimento, pessoal. Então, mais uma vez, torno a dizer, leiam, estudem, assistam às aulas e vamos seguir em frente construindo conhecimento. Pessoal, um excelente descanso para vocês e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser.